Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Bom pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar um tipo de programa que chama, na verdade uma funcionalidade que chama Shift Register, né? Existem algumas outras funcionalidades que você poderia usar no lugar. Porém, esse tipo de programa ele é muito comum e encontrado dentro de máquinas, tá? Máquinas, linhas de invase, linhas de montagem, principalmente em ambientes um pouquinho mais complexos. Bom pessoal, já deixe seu like no vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva porque esse aqui é o vídeo 1. No vídeo 2 a gente vai explicar de maneira prática e direta como você vai aplicar isso aqui no CLP. Lembrando que esse tipo de funcionalidade serve para qualquer CLP independente da marca, tá? Shift Register é uma função que é encontrada na maioria dos CLPs do mercado. Bom pessoal, já voltamos dentro de instantes. Bom, pessoal, aqui o objetivo é a gente demonstrar, né, a aplicação aqui de Shift Register, que é uma função encontrada em qualquer CLP do mercado, Siemens, Rockwell, CodeSys, enfim, qualquer CLP ele utiliza, a maioria deles, né, não conheço todos os CLPs do mundo, mas a maioria deles eles possuem uma função padrão. E onde a gente aplicar, o grande X da questão aqui não é você saber utilizar a função Shift Register. Se eu simplesmente pegar aqui para vocês, colocar aqui dentro do CLP, você vai olhar, entender como ela funciona, mas passar a questão da aplicabilidade. Ou como que a gente vai utilizar isso de uma maneira prática, tá? A gente resolveu dividir justamente em dois vídeos para que a gente tenha esse conceito. Tanto o conceito de como funciona a aplicabilidade, né? E não existe só uma aplicação, existem outras aplicações onde o Shift Register são adotadas, tá? Porém, a gente vai trazer uma aqui que a gente vê que é muito comum, né? E é de certa forma um calcanhar de Aquiles aí de vários profissionais. A gente, por experiência, já viu esse tipo de sistema sendo executado dentro de máquinas, né? E bastante profissional tendo dificuldades ali de fazer manutenção ou um determinado ajuste ou trabalhar com esse sistema propriamente dito, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai demonstrar dentro desse vídeo como que isso funciona, né? Uma aplicabilidade para você primeiro ter uma visão do conceito de automação e do contexto onde esse tipo de funcionalidade é inserido. E a segunda parte que a gente vem para a parte 2, a gente demonstra, né, um dispositivo prático, o programa, como ele realmente funciona, tá? Então, basicamente, a gente dividiu dessa forma. Bom, aqui é aplicação, né? Vamos estudar a aplicação. Esse caso 1 é uma aplicação muito comum, a gente vê em tipos de treinamento, a gente vê em exemplos. Quando você está começando a aprender CLP, você tem algo muito parecido com isso, tá? Primeiramente, vamos observar uma condição onde temos uma aplicação com dois postos de verificação. O primeiro é uma balança e o segundo é uma câmera, tá? Rótulo, ele vai verificar a câmera, rótulo. Aqui, independente do dispositivo adotado, tá? Como que ele está verificando, a gente não está focando na questão nem do sensor, nem de precisão de balança. Aqui a funcionalidade em si dessa questão do Shift Register para armazenamento de memória dos frascos à medida que ele vai inspecionando. Porém, cada frasco é inspecionado por vez, ou seja, temos apenas um frasco na máquina. Então o que acontece, né? Imagina que aqui eu tenho uma parte da máquina antes desse posto. Ele vai encher a garrafa, ele vai colocar ali a tampa, a gente não está observando aqui uma validação de existência ou ausência de tampa, simplesmente de rótulo e pesagem. Colocou aqui, colocou o rótulo, o que ele vai fazer? Esse frasco vai continuar andando aqui na esteira, tá? Chegou nesse ponto, o que eu estou fazendo? Aqui é até fácil de imaginar em termos de software, como que a gente faria, né? Eu tenho aqui uma entrada digital me acusando, ou poderia ser analógica, né? E você, dentro do CLP, você vai tratar isso, fazer uma comparação, ou você receber, por exemplo, de uma checkway, por exemplo, um sinal de 0 ou 1 ali, se ele está dentro ou não, tá? Existem muitas situações onde você não tem uma entrada analógica, por quê? Porque normalmente você pode comprar essa balança separada, então vem o conjunto inteiro da balança, onde ele faz a verificação da pesagem, e uma vez que essa verificação da pesagem ela é condizente ou não, ele vai te acusar se ele está ok ou não. E aí aqui a gente vai ter o que? A gente tem uma câmera examinando se existe um rótulo ou não. Uma vez que esse rótulo ele é inspecionado, você avisa para o seu sistema se existe o rótulo ou não. Então imagina assim, eu vou reservar um bit
para estar recebendo aqui o resultado. Eu tenho outro bit que recebeu o resultado. Eu vou colocar esses dois bits, por exemplo, em paralelo e vou falar que se algum deles esteve em nível lógico 1, eu vou acionar esse cara para fazer o quê? Pegar essa garrafa aqui, um dos dois, ou aí vai depender da sua lógica, se é 1 ou 0, mas aqui é só para a gente ilustrar, para ficar claro o entendimento. Se algum deles falhou, né, a inspeção falhou, ele vai acusar esse desviador que vai cair aqui dentro dessa caixa. Então, consequentemente, quando vir um novo frasco, ele vai resetar todo esse sistema e aguardar uma nova inspeção. Então, basicamente, vamos imaginar, isso daqui não é algo muito sofisticado, muito difícil. Aliás, é bem simples de fazer. Você pode ter um sensor de entrada que te indica que o frasco entrou, você fica aguardando as inspeções. Uma vez que ele fez a inspeção, ele vai acionar ou não o rejeito desse sistema, tá? Porém, na prática, não é muito bem isso que acontece na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, a gente tem o quê? São poucas as máquinas que vão ter um comportamento tão simplório quanto aquela, né? É óbvio que existem cenários onde se encaixam, porém em linhas um pouco mais complexas, o que acontece? Você tem um sistema mecânico com vários postos, né? Aqui a gente está demonstrando dois, mas normalmente se você pegar uma linha de invase, uma linha de montagem, você tem até vários postos, né? Você tem cada etapa do processo, você acaba tendo uma inspeção ou de peso, ou de qualidade, ou de rótulo, ou de tampa, no nosso caso aqui, por exemplo. Então aqui, no caso 2, é um caso que muitas máquinas se adaptam dessa forma. Então vamos lá. Nesse caso, possuímos os mesmos postos de inspeção, porém em locais distintos da máquina, tá? Com isso, temos outros frascos em sistemas e precisamos utilizar uma memória para armazenar o resultado das inspeções e rejeitar somente após conclusão de todas as etapas. Este cenário é um cenário muito comum em máquinas, é mais comum do que parece em máquinas, né? Realizar um sistema de rejeito para cada posto seria muito difícil e custoso. Então, pessoal, o que acontece? Imagina que você tem aqui uma série de frascos entrando na máquina e provavelmente você pode ter pesagem, você vai ter um outro local aqui que vai colocar o rótulo e vai inspecionar o rótulo, você tem um outro local que coloca a tampa, você tem um outro local que vai, por exemplo, marcar o código de barras e você pode ter uma câmera. Então imagina um seguinte sistema, dependendo do produto, você verifica você tem várias etapas de verificação, porém, pessoal, você não tem um rejeito para cada um desses postos. Normalmente você tem uma linha, né? Pode ser ela de montagem ou uma linha de invase aqui, que é o nosso exemplo, mas ela poderia ser de montagem. Por exemplo, eu já trabalhei em linhas de montagem, por exemplo, de fio dental, onde cada etapa ali da caixinha do fio dental, o lacinho, a colocação, cada etapa dessa ela é validada, tá? Porém, isso é uma máquina fechada, um circuito fechado. Então, cada área que você inspeciona, você precisa inspecionar, guardar esse valor em memória. Após você guardar cada etapa dessa em memória, você só vai ter um ponto de rejeito, onde assim, ou a peça é completamente aprovada, ou para cada uma dessas inspeções ele é validado. Existem algumas maneiras, porém a maneira mais eficiente e que a maioria dos softwares de CLP que eu já trabalhei para esse tipo de sistema, né? Eu já trabalhei em fabricante de máquinas justamente. Por isso que eu estou trazendo esse ponto. Ele faz justamente isso. Ao invés de você criar sua lógica ali independente, você cria algo desse tipo, tá? Então aqui a gente trouxe memória para armazenar os resultados utilizando uma cadeia de bits. E à medida que os frascos forem movimentando na esteira, temos uma réplica da memória conforme o físico. Então, por exemplo, entrou um frasco aqui, eu tenho o meu primeiro bit. E esse bit vai fazer o quê? O armazenamento aqui, se ela foi pesada ou não. Quando esse frasco deslocar para esse outro ponto, o que a gente faz? A gente faz um shift register com esses bits. Então esses bits vão deslocando, tá ok? Então eles vão deslocando. Eu tenho esse primeiro bit, vamos aqui começar aqui. Uma vez que eu coloquei ele nesse primeiro bit de uma cadeia de bits, né? Pode ser, por exemplo, uma word com 16 bits. Aí vai de acordo com o número de posição, você vai ter um tamanho ali de armazenamento. Então vamos supor que você está armazenando ou um byte ou uma word. Então o seu primeiro bit aqui, ele recebe o valor da pesagem. Quando esse frasco ele for deslocar para cá, eu preciso fazer esse bit deslocar dentro da memória também, assim como no físico. Se eu desloquei desse posto para esse posto fisicamente,
eu preciso pegar esse bit e mandar esse bit aqui para dentro dessa cadeia. Então, o meu primeiro bit aqui de novo, ele não é mais correspondente à minha pesagem do frasco, e sim esse bit vai caminhando na memória de acordo com que caminha o meu frasco físico. Então, de certa forma, eu crio uma réplica em termos de memória do que a gente tem no ambiente físico. Com isso, a gente consegue ir deslocando, independente da quantidade de postos. Uma vez que eu inspecionei aqui a pesagem, ele deu ok, esse bit vai ter uma condição, movimentou para cá, para essa outra posição, eu verifico, ele vai ter uma nova condição e desloco para cá, e esse frasco aqui ele vai jogar fora. Mas o que acontece? Em uma situação real de operação, eu teria um frasco aqui pesando, um frasco inspecionando e um outro frasco aqui em cima. Então, eu preciso replicar em termos de memória o que está acontecendo no físico, porque no físico eu tenho 3 pontos aqui de garrafas, tá? E aonde entra o shift register. Para cada etapa dessa, eu preciso pegar esse bit que fez a pesagem nesse instante, e quando esse frasco chega aqui, eu preciso deslocar ele para essa posição para abrir espaço para uma nova garrafa entrar. Então eu vou deslocando isso na memória e só aqui no final que eu rejeito. Então aqui eu estou simulando com 2 postos, óbvio, para simplificar a nossa solução, porém eu poderia ter vários frascos aqui, vários outros postos, um posto para verificar a tampa, um outro posto para pesar, um outro posto para verificar o frasco e assim por diante, tá? E por que não criar vários postos aqui de rejeito? Imagina que você tem uma máquina, às vezes a máquina é inviável você até construir dentro de um sistema, de um dispositivo ali fechado, você não tem nem essa opção, tá? De fazer isso dentro do próprio dispositivo. Aliás, criar um posto de rejeito para cada dispositivo. Porém, às vezes você já tem uma balança que me confirma a dosagem, e aí você não vai construir uma balança nova só para ver se está certo, sendo que você já tem uma confirmação. Imagina, senão as máquinas, dispositivos automáticos, linhas de invase, linhas de produção já costumam possuir um alto valor agregado. Imagine se você ficasse colocando N postos aqui dentro para ficar criando vários postos de rejeito. Então, geralmente, o que nós temos, né, é algo muito semelhante como esse dentro do ambiente de treinamentos, que é uma máquina mais simples. Porém, dentro de um ambiente prático, você chega e você vai encontrar algo desse tipo. E essa capacidade de entender como funciona essas questões de lógica e ter todas essas ferramentas é algo muito, muito, muito necessário para que você consiga entender o funcionamento, consiga entender como é que funciona. E muitas vezes a gente já prestou assistência técnica, eu mesmo por várias vezes já fui em empresas onde ele estava rejeitando uma garrafa boa e deixando passar uma garrafa ruim. Tá? Isso acontece porque esse entendimento de como funciona toda essa estratégia de automação aqui às vezes não está muito clara, e você pode fazer uma modificação na máquina, tentar implementar isso e tá pegando o bit errado dentro do sistema. Então a ideia aqui foi o que? A gente demonstrar exatamente esse posto, a ideia nesse vídeo, até para o vídeo não ficar tão extenso, é demonstrar isso daqui, o como funciona, o como seria um ambiente prático, o como que a gente teria esse tipo de lógica, e no próximo vídeo a gente vai implementar isso aqui de maneira um pouco mais prática, porém já entendendo toda essa questão de conceito, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, fica aguardando vocês aí para o próximo vídeo.